Imagina isso, você é um homem chamado Daisuo, que depois de arrumar confusão bêbado de corote, vai parar na delegacia bem no aniversário de sua filha. Seu amigo, mesmo você sendo um zero à esquerda naquele momento, vai até lá e tira você dessa situação de merda que você mesmo se colocou. Só que no caminho de volta para casa, enquanto ele está distraído numa ligação de telefone, você simplesmente some, sem rastro, sem explicação, sem nada. E o pior, isso é só o começo de um pesadelo que vai fazer você desejar nunca ter saído daquela delegacia. Fica comigo que eu vou explicar como um filme de 2003 conseguiu traumatizar muita gente e vai continuar traumatizando, se Deus quiser. Old Boy de 2003 foi dirigido por Park Chan-wook, eu não sei falar o nome dele direito. É considerado um clássico da vingança no cinema coreano, só que pouca gente avisa que esse filme não é só vingança, é um soco no estômago que te deixa sequela. Porque um filme chamado Old Boy consegue acabar com a sanidade mental de quem está assistindo? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Um filme de 2003 pode ser tão bom e tão brutal ao mesmo tempo. É aquele tipo de filme que dá vontade de fazer uma lavagem cerebral para esquecer tudo que você viu. E o pior é que é um filme muito bom, para te fazer perceber como a vida real também pode ser bem ruim. Daisu é levado para um quarto que mais parece um hotel em decadência, e aqui começa a sua reabilitação forçada, mais bizarra que você vai ver. Imagina você ser preso por um bandido e ele ainda fazer questão de cuidar de você, te dar a hora certa de dormir, dieta balanceada, até o corte de cabelo, tudo enquanto ele te faz dormir com gás que sai toda vez que uma música toca. Diferente do corote que ele bebia antes, esse gás não dá ressaca, só rouba anos da sua vida. O cara basicamente fez uma reabilitação contra a própria vontade, mas o motivo é bizarro, e é isso que você vai ver. E cara, imagina só, você acorda todo dia no mesmo quarto, sem conseguir sair, sem ninguém para conversar. A única companhia dele é a TV do quarto. E olha, ele usa bem esse tempo sozinho, se é que você me entende. Mas nem só de solidão vive o homem. Percebendo que o bagulho tava louco, Daisu começa a notar todo mundo que ele já cruzou na vida, tentando entender quem o colocou ali. E no tempo livre, porque não faltava, ele decide bora fazer um projetinho. Que ironia, precisou levado e preso para finalmente fazer um detox que todo mundo promete no fim do ano e nunca cumpre. Ele ainda tatua no próprio braço a contagem dos anos que passam e usa uma agulha para cavar, aos poucos, um buraco na parede, sua única esperança de fuga. Só que quando finalmente quase chega lá, o gás entra de novo e ele apaga e uma mulher aparece para hipnotizá-lo. O resultado, depois de anos de sofrimento, ele acorda dentro de uma mala, jogado do lado de fora. Basicamente, ele sofreu à toa, meu nobre. O cara se planejou 15 anos para fugir e no finalzinho acaba sendo solto do nada, mesmo assim, bizarro. Ele então acorda em cima de um prédio, onde vê um homem prestes a pular. Mas o nosso protagonista, já mudado depois de anos, para ser mais específico, 15 anos de detox, de Dopaminex barata, ele vai lá e salva o homem, contando a história dos acontecimentos que ele passou. O homem então tenta explicar porque queria pular, mas Daisu vai embora. Ele então pega um elevador e vê uma mulher. E acaba tendo uma reação bem estranha ali dentro, por causa dos 15 anos sem contato com ninguém, nada explícito, mas dá para sacar o clima ao sair do elevador. A mulher começa a falar com um policial dizendo que o homem estava se comportando de forma estranha lá dentro, mas Daisu ignora e vai embora sorrindo como se fosse o Coringa. Foda-se. O cara ficou trancado fazendo meditação forçada, mas esqueceram de ensinar para ele o certo e o errado, o autocontrole. Mas fica tranquilo que isso é a coisa mais tranquila desse filme. Essa cena é bizarra porque mostra que o protagonista não está nem aí pra nada. Ele continua andando pela rua sem rumo, já que não pode mais voltar para casa, afinal o acusaram de ter churrasqueado a própria esposa. Então ele encontra vários delinquentes na rua, pega o cigarro de um deles e decide testar os 15 anos de treino de luta imaginária. E funciona. Depois fica observando uns peixes no aquário e um homem aleatório aparece. Dá para ele um celular e uma carteira e diz que não sabe de nada. Ele abre a carteira e vê muito dinheiro. Então vai até um restaurante de comida japonesa e pede algo bem comum, um prato ainda se mexendo no balcão. A mulher que está preparando o prato dele diz que o rosto dele é familiar,
E Daisu também acha o dela familiar. Ele então recebe a ligação de um homem que começa a falar umas coisas filosóficas, blá blá blá, para ele e diz para ele voltar para casa. Daisu questiona quem é e por que ele fez aquilo com ele, e a pessoa desliga. A mulher então oferece ao homem um prato exótico, ainda vivo, e ele encara o desafio. A mulher toca sua mão e ele desmaia. Ela tenta acordá-lo e leva para sua casa, onde lê todo o diário dele e questiona como alguém que treinou daquela forma pode ter desmaiado. Ele diz que é a falta de vitamina, já que ele começou a aprender um monte de coisa naquela TV, descobrir coisas. Então, o cara basicamente virou um nerdola. Só que tem coisa básica que ele não aprendeu, né? Ter autocontrole, essas coisas. Ele virou um nerdola. Aprendeu muita coisa só assistindo TV, vendo documentário do Discovery Channel. Depois disso, a mulher vai ao banheiro e Daisu avança sobre ela sem que ela queira. Ele então pensa, será que anos de prática imaginária poderiam ter algum resultado? A resposta é não. Ele fica decepcionado por não ter conseguido nada, não sobra nada. A mulher vai até ele e diz que sabe que ele está decepcionado, mas que ele nem sabe o nome dela. Ela diz que seu nome é Midou e que levou até sua casa porque também tinha interesse nele. Então ela avisa, da próxima vez que ele escutar uma música específica que ela toca lá, que ela vai cantar, é pra ele ir com tudo. E se ela resistir, é pra ele ir com tudo mesmo assim. Mano, que cena bizarra. A mina nem conhece o cara, tá ligado? E ela fala pra ele fazer uma parada com ela. Conheceu o cara ali agora, pá! Conheceu o cara ali agora e fala, não, você só não pode fazer isso porque você não conhece meu nome. Entendeu? Você não conhece meu nome ainda, então você não pode fazer isso. É bizarra essa cena, tá? É uma cena bizarra. Mas calma, que ainda tem uns bagulho mais. Tem uns bagulho pior que vai acontecer nesse filme. Aí depois dessa conversa bem comum, ela começa a perguntar se Daisu ainda está vendo formigas. Já que quando ele estava preso naquele hotel 5 estrelas lá, ele via umas formigas, ele tinha alucinações de formigas saindo do braço dele. Ela diz então que as pessoas solitárias pensam em formigas, apesar de nunca ter pensado nisso antes. Aí corta uma cena dela lá toda noiada, chorando dentro de um metrô, né, fora de si, vendo uma formiga gigante sentada no banco. É incrível como esse filme ele transmite a visão de um nóia sem você precisar ter usado nada. Mas calma que o filme tende a ficar pior. O filme piora, rapaziada. Piora. Esse filme ele vai de 0 a 100 muito rápido. Mido então ajuda a Daisu a encontrar informações sobre onde está sua filha. Ela agora vive em outro país com pais adotivos e também descobre onde fica o túmulo de sua falecida esposa. Ele fica revoltado com tudo aquilo e diz que precisa acabar com quem fez aquilo com ele. O mais absurdo é que você fica pensando, caramba, quem fez isso com o cara? E por que o filme começa mostrando que ele é só um alcoólatra, ele é só um bebum? O cara tá lá fazendo merda, como todo bêbado. O que ele fez de tão errado pro cara prender ele durante 15 anos? Cara, não sei. E o filme ele vai explicar. Depois disso, o homem começa a comer em vários restaurantes, tentando achar o lugar de onde vinha a comida que ele recebia durante os 15 anos preso. E olha, não é qualquer comida, é um bolinho gyoza. Tá ligado? Aqueles bolinhos chinês frito. Imagina só, o cara ficou 15 anos comendo bolinho frito todo santo dia. Pra ele, aquele sabor era algo inesquecível, já que foi praticamente a única coisa que ele comeu durante todo aquele tempo que estava fazendo ali o seu jejum, o seu modo caverna, tá ligado? O modo caverna, ele fez o modo caverna forçado, ele ficou preso durante 15 anos no modo caverna. O cara literalmente virou um detetive particular de bolinho frito. 15 anos de hotel e o trauma que ficou foi o sabor de um salgadinho. É ou não é a coisa mais aleatória desse filme até agora? Ele falha na busca e vemos Midou conversando com um cara aleatório na internet. Sim, a mina é doida, ela fala com todo mundo. Ela conheceu o cara agora na rua, começou a falar, conheceu o cara na internet, começou a falar com o cara. O cara ali ficou preso por 15 anos, começa a falar de tudo que estava acontecendo. Aí Su questiona quem é esse homem, então o mano responde no chat, o príncipe da torre. E essa cena é muito aleatória, a mina tá lá, conversando de boa com um cara aleatório, contando tudo que acontece, cara. Tudo. Aí ela diz a Daisu que conheceu esse cara na internet, que fala com ele sobre sushi. O homem então vai embora e diz que não pode confiar nela, né? E vai até um restaurante chamado Dragão Azul. Então ele segue o entregador do restaurante e descobre onde ele ficou preso por 15 anos. Ele prende o dono numa cadeira e começa a dar uma de fada do dente, se é que me entende. E dente por dente, ele exige uma resposta. O homem responde que não foi ele que colocou ele lá e que foi um cara que contratou e que ele só viu o rosto.
né? Ele só foi contratado pra prender o cara durante 15 anos lá. Então vê uma cena de luta mais bizarra, né? Bem parecida com o John Wick, que o cara pega, mano. O Daisu, ele começa a enfrentar todos os capangas daquele local. Ele briga mesmo, mano. Então você vê que todo aquele treinamento dele que ele teve naquele quarto deu certo. Porque ele até leva uma facada nas costas. Ele apanha muito, fica todo estourado. Mas o filme é realista, né? Ele toma tudo isso e ainda dá conta dos bandidos ali, dos capanga e vai embora. Então todo aquele treinamento transformou ele em um herói, ou como o próprio Daisu se descreve, eu me tornei um monstro, não consigo mais conviver com ninguém. O cara realmente perdeu toda a sanidade dele, preso naquele hotelzinho 5 estrelas, preso 15 anos. É, meus amigos, a solidão pode fazer o seu lado humano desaparecer. Ele esmaia na rua, mas um homem bem suspeito e aleatório coloca ele num táxi e diz seu nome, Daisu. Ele fica se questionando como o cara sabe o seu nome e porque fica repetindo a mesma frase, adeus, Daisu. Ele acorda na casa de Midou todo enfaixado. Sim, ao invés do cara procurar um profissional, sei lá, um médico, nem que seja um médico underground, tá ligado? Pra cuidar das feridas dele, que já que ele tomou, já que ele tomou algo, ele levou uma facada, foi algo sério. Né? E aí, ao invés dele ir pro hospital, né? Ou um médico underground que não sabe que... Porque, né? Tem um boato ali de que ele fez algo com a esposa dele, que ele... Entendeu? Então ele não pode ir em qualquer médico, então até entendo, beleza, o cara ter levado ele pra casa da mina, mas a mina enfaixar o cara com um buraco nas costas e salvar a vida dele de uma hemorragia interna é meio, né? Não faz sentido pra mim. Essa cena não fez sentido já. O cara apanhou pra caralho e ainda levou uma facada. Mas quem sou eu pra julgar? O cara ficou fazendo um jejum de Dopaminex por 15 anos. Depois de acordar, ele começa a escutar as fitas da gravação telefônica onde um homem encomendou o seu exílio, né? Sua limpeza espiritual por um motivo simples. Daisu falava demais. Então o cara prendeu ele lá porque Daisu falava demais. Ele então vai até o cybercafé do seu amigo, chamado Noju Juan, onde começa a investigar quem trancafiou durante todo aquele tempo. Eu acho que ao invés dele ficar bravo e tentar achar a resposta, ele deveria agradecer, foi curado dos vícios dele, das coisas ruins dele e virou um novo homem. Então ele tem que ir embora. Esquece essa parada e vai embora. Então ele descobre que no bate-papo em que Midou estava interagindo havia um usuário chamado Evergreen. Vemos Daisu na casa de Midou desconfiando dizendo que não confia em ninguém. Ele até prende a mulher doidão. Aí seu amigo liga dizendo que descobriu o nome e o endereço do cara. O homem então corre até lá e vemos Evergreen que na verdade é o Lin ou o Jin, perguntando: quem é você e por quê? E ele diz que foram essas as frases, as perguntas que o Daisu fez a ele no telefone. E fala que ele tem um prazo específico e para encontrar ele dá 5 dias para descobrir sozinho o motivo dele ter feito tudo aquilo com Daisu e o seu nome verdadeiro, né? Porque Daisu não sabe o nome dele verdadeiro, né? E se ele não fizer isso, ele vai acabar com todas as mulheres que ele ama. Daisu tenta partir para cima dele, mas o homem está com segurança e diz que Daisu é um monstro que ele criou e que ele não vai querer fazer aquilo com ele, já que ele tem que descobrir a verdade. Foram 15 anos da vida dele e são 15 anos de curiosidade. Nesse ponto, mano, você já fica pensando, mas o que Daisu fez de tão errado para esse maluco querer prender ele por 15 anos e ainda ficar fazendo esses joguinhos? Calma. É aí que o filme começa a ficar cada vez mais, meu Deus, eu não deveria ter essa merda. Li Jin senta numa cadeira e diz a Daisu que ele não vai fazer nada contra ele, já que a própria vida dele é curta. Ele tem um marca-passo que pode ser desligado por controle remoto. Ele pagou uma boa grana pro médico criar um coração pra ele que ele pode simplesmente apertar o botão de desliga e acabou, foda-se, tá ligado? O cara, ele fez essa merda, o cara é frio calculista. O cara, ele é tão paranoico que ele instalou o botão desliga ele mesmo, né, no próprio peito, só pra ninguém poder ameaçar ele. É um nível de controle mais insano que eu já vi num vilão de filme, tá ligado? O cara, ele é doido. Então ele diz a Daisu que o melhor remédio é a vingança e que ele não quer nem imaginar o que é ficar preso durante 15 anos sem descobrir o porquê. O maldito porquê. É tudo desse filme. O porquê prenderam um bebum em um hotel 5 estrelas. O cara fica jogando com o emocional do nosso ex-bêbado, né? Foram 15 anos perdidos e a gente ainda fica sem entender. Mas, mano, por quê? Então o vilão se retira, mas antes solta uma bomba. Diz que o Daisu deixou a porta onde estava Midou presa aberta. E então o Daisu sai correndo. E quando ele chega no apartamento,
a mulher tá lá amarrada e os capanga do dono do hotel lá, a sua antiga estadia, pega e prende o Daisu, né? Segura o Daisu e o cara lá, o dono do hotel lá, o Sr. Han, diz assim, que contratou um bom dentista, aí você vê ele com vários dentes de diamante lá. Então ele tenta fazer a mesma coisa com o nosso Noia reformado, mas Daisu só começa a rir e quando ele vai puxar algo da manga pra revidar, o Daisu vai tirar algo da manga pra revidar, né? O segurança de Lee Ujin, né, o nosso vilão, chega com uma maleta cheia de dinheiro pra pagar o mano e seus capanga pra deixar o Daisu ir embora. Nosso bêbado avisa então que vai arrancar a mão do maluco, né, do Dr. Han ali, porque ele tocou na mina e não era pra ele tocar. Mano, só nesse filme pra você ter essas cenas bizarras, tá ligado? O cara simplesmente pagou, o vilão pagou pro capanga dele soltar o mano que ele mesmo contratou pra fazer as paradas erradas, entendeu? Então não faz sentido. Midou questiona se ele ainda não confia nela. Aí vemos nosso vilão chegando no seu prédio, né? No seu apartamento bolado. E descobrindo que ele tá vigiando cada passo de Daisu. Então tem escutas na roupa do Daisu. Porque ele começa a escutar, né, a Midou perguntando pro homem se ele a ama de verdade. O vilão então questiona seu capanga que tá do lado dele. Será que ele já se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele assim tão rápido? Aí você fica, caramba, por que ele tá fazendo isso? Você fica, mano, qual que é o motivo desse cara? Se ela tá apaixonada ou não, por quê? Qual que é a explicação pra essa obsessão? E tem uma explicação bem torta pra essa obsessão. E vocês vão descobrir. Aí vemos Daisu e Mido cada vez mais próximos no motel, já que ela deu sinal pra ele. E a música que ela disse que colocaria aquela parada que eu contei pra vocês lá no começo, né? Que ela falou que ia dar o sinal pra ele. O homem começa a pensar que talvez aquela prisão não tenha sido algo tão ruim após ter feito toda aquela brincadeirinha, né? Porque se ele não tivesse sido preso, o Mido nunca teria gostado dele. Só que aí Evergreen solta um gás no quarto onde eles estão e deixa um presente de despedida. A mão. Sim, a mãozinha do cara lá, do doutor. A mãozinha do Sr. Han, né? O cara quase teve uma epifania de gratidão pelo maluco, pelo vilão. E aí o vilão chega e presenteia ele com uma mão, né? e aí, beleza. Aí, graças a esse presente, Daisu questiona, caraca, como que ele sabia de tudo? Só pode ter escuta, né? Porque o cara mandou um presente pra ele, então ele pensou assim, caraca, então pode ter escuta. Aí ele pega, vai até um lugar lá pra remover as escutas. Depois disso, ele e Midou vão pra um cybercafé do amigo do Daisu, pra tentar descobrir, né, quem que era o Evergreen, né? Porque o Daisu ainda não sabe o nome do vilão, só você sabe, né? Que o nome dele é Lee. Então eles vão lá, começam a pesquisar um monte de coisa nos históricos de bate-papo lá e vê que tinha uma escola chamada Old Boys, né? Evergreen Old Boys. Então Daisu vai até essa escola e descobre o nome do vilão, olhando ali um histórico dos alunos. E vê o nome dele, Lee Ujin. Então ele começa a questionar sobre uma menina também, né? O Daisu começa a questionar sobre uma menina lá que faleceu, que estudava lá com eles, chamada Lee Sun-wan. Aí o amigo dele começa a falar mal dela, dizendo que ela faleceu numa barragem, que lembra bem dela porque era uma pessoa que ficava com todo mundo. Só que ele não sabia que essa garota era irmã do vilão. Só que Lee Ujin já tinha removido as escutas de Daisu. Ele precisou ir até o cybercafé e ficar escutando a conversa do amigo dele com Daisu pelo telefone, já que o Daisu ele foi até essa escola para tentar descobrir a verdade. Então ao ouvir isso, né, o vilão escutar que o cara tá falando mal da irmã dele, pega e, né, churrasqueia o coitado do amigo do Daisu e diz pra Daisu que a irmã dele não era aquilo que ele estava dizendo no telefone. O cara passa o filme inteiro pagando de vilão frio calculista e ali perde a cabeça no primeiro comentário maldoso sobre a irmã dele. Tipo, cadê aquela paciência de 15 anos de plano? Depois de descobrir o nome do vilão, só faltava descobrir por quê. Daisu consegue o contato do dono do hotel de 5 estrelas, onde ficou preso durante os 15 anos, e pede pra ele proteger Midou. Ideia muito burra, né? Já que o cara trabalha pro cara lá, enquanto vai atrás de mais pistas sozinho. Então vai até uma mulher que estudou com eles para saber por que a irmã do cara foi parar na barragem. Ela conta que a garota não ia querer jogar no Vasco só por alguém ter falado mal dela. A irmã do cara realmente ficava com alguém. E os únicos que sabiam disso era o próprio Daisu e mais uma pessoa. Aí você fica, caraca, mas por que o cara fez tudo isso? Tipo, não tem motivo pra alguém, tá ligado? E partir pro Vasco só porque alguém sabe de um relacionamento.
E o rapaz realmente sabia demais. E aí ele começa a ter flashbacks da antiga escola, né? De antes dele partir pra Seul, né? Onde ele ia viajar, ele ia pra outra cidade. E tinha uma interação dele com a irmã do vilão, né? Ele tava tentando flertar com a irmã do vilão, mas a mina sempre ia embora. Então ele segue a garota e, tipo, ele vê uma janela com um buraco quebrada. E ele vê a garota junto com o seu irmão, os dois uma cena que ele mesmo prefere nem descrever direito, sim, bizarro. O mano gostava de tirar foto da irmã e ela participava daquilo tão grado. Enquanto isso rolava, ela usava um espelho, né, e ficava se observando, né, tipo um ego, tá ligado? Ela tinha, tipo a cena do psicopata americano dele se olhando no espelho. Aí, quando ela vai olhando no reflexo do espelho, ela vê o Daisu olhando pela janela, ela fala, caralho, fudeu. Quando o Daisu percebe que deu merda, ele foge dali correndo e conta tudo pro seu amigo antes de partir pra Seul. Exatamente, rapaziada, ele ficou de jejum de Dopaminex durante 15 anos porque viu uma cena que não deveria ter visto entre o cara e a própria irmã. E esse segredo espalhado que acabou empurrando ela pra barragem. Sim, a mina foi jogar no Vascão por causa de um segredo, né? E é isso, velho. É isso que aconteceu. Então Daisu vai até o apartamento de Liu Jin e começa a falar sobre o que viu entre ele e a irmã. O vilão então disse para eles irem conversar e começa a explicar que tudo aquilo que ele sabia foi porque hipnotizou Daisu, ou seja, todos os passos dele até aquele lugar foram planejados por Jin, que hipnotizou o nosso bêbado para que ele fizesse algo bizarro, porque quem inventou aquele boato sobre a irmã não foi ele, e sim a boca grande de Daisu, já que a irmã do cara, né, a irmã do cara não ficou, ele diz assim que a irmã dele não ficou grávida, né, porque ele tava tirando foto com a irmã dele lá na salinha, mas sim porque o boato de Daisu fez ela ficar grávida do mano aí, né, do vilão aí, e meio que ele ia ser pai e tio, né? Então descobrimos que quando o vilão aponta para uma caixa de presente com um álbum de fotos da esposa e da filha de Daisu, que ele acaba olhando assustado que a Midou é a filha do cara, do Daisu. Ou seja, o maluco, ele fez toda uma vingança, espalha, né, para se vingar de um boato, né, que o Daisu fez na época de escola, porque ele queria que Daisu sentisse o que era a dor que ele estava sentindo. Sim, o maluco planejou prender o maluco 15 anos pra poder se vingar dele da forma mais cruel do cinema. Pra mim, mano, bizarro. Nosso bêbado fica puto e começa a lutar com o segurança de Jin. Ele deixa o cara surdo e Jin tenta falar com o segurança, mas ele não escuta. Mas ele não escuta mais nada, então o cara vai lá e manda o cara jogar no Vasco. Então o Liu Jin começa a falar pra Daisu que ele foi muito burro de levar Midou até aquela prisão, já que o dono do Hotel 5 Estrelas, o Sr. Han, trabalhava pra ele. E Midou foi criada por Jin desde pequena. Tudo aquilo foi arquitetado de propósito. Jin liga pra Han, onde Midou atende. Ela diz pra Daisu que ali tem uma caixa igual a que ele abriu. Daisu pede pra ela não abrir, porque senão ela vai descobrir a verdade também. É que ela é filha do Daisu, né? Pro Jin não fazer aquilo. Ele cometeu um erro imperdoável contra a irmã dele, pede pra ele deixá-la em paz. Daisu se humilha e faz um gesto extremo para provar que não vai falar mais nada, enquanto Jin dá risada de toda aquela situação. Ele diz que não tem mais motivo para continuar vivo e entrega o tal controle do dispositivo que desligava o coração dele, um último presente pro Daisu antes de ir embora. Só que quando Daisu aperta o botão achando que vai finalmente acabar com ele, descobre que aquilo nunca foi um controle de verdade. É a gravação de uma lembrança bem particular entre ele e Midou, guardada justamente para esse instante, a humilhação final. Mano, que golpe baixo, o cara não perde nem um último segundo, engana até na hora de partir. Jin então entra no elevador sorrindo, satisfeito, mas a lembrança da morte da irmã volta com tudo e ele não quer mais ficar ali e vai jogar no Vasco. Ele então lembra da última vez que viu tentando segurá-la para que ela não caísse da barragem. Ela diz que não se arrependia de nada que tinha feito com o cara lá, né, das brincadeiras lá, tirar foto com o irmão dela, blá blá blá, toda aquela parada, vocês estão ligados que eu tô querendo dizer. O filme acaba com Daisu indo embora até a mulher que hipnotizou para contar sua história e pedir por meio de uma carta que ela hipnotize ele de novo, já que eu esqueci de falar, né, mas ele tirou a linguinha dele para que, né, como forma de o cara podia perdoar ele por tudo que ele fez, né, já que ele sabia demais. Então ele escreveu uma carta para a mulher que hipnotizou ele, amando do Jin, para que hipnotize ele de volta, para ele esquecer tudo, né, para ele esquecer que a Midou é a filha dele,
Sim, rapaziada, ele fez isso. Ao invés dele chamar a mina pra ir junto com ele, né, pra mulher hipnotizar ela, pra ela saber que é filha dele e ele esquecer que fez algo com a filha dele, não. Ele pega e pede pra esquecer. Pesar demais, mano. O cara pediu pra esquecer a verdade, continuar vendo como se nada tivesse acontecido. E você, o que achou de Old Boy? Será que quem fez esse filme tava com a cabeça no lugar? Eu não sei. Mas se você quiser assistir por conta própria, já sabe o que